você que está chegando aí ao nosso canal, que está, né, conhecendo o nosso trabalho e tudo mais, por favor, já se inscreva, já dê seu like, ajuda a gente aí a propagar o nosso trabalho, que estamos fazendo com muito carinho, sabe, para entreter e divertir vocês, por que não? Entendeu? Então valeu aí, então quem puder apoiar, dar aquele like, dar aquele compartilhar, mandar o link para um amigo, por que não? Tá? A gente vai agradecer demais de coração, belezinha? E futuramente, quanto mais aí vocês apoiarem, melhor tentaremos fazer o conteúdo para vocês, belezinha? Então, nosso programa de hoje, vamos comentar daquela maravilhosa... né, daquela mulher aqui que super adorada. Na verdade acho que é, né? Porque tem bastante fã, né? Tem bastante. Ela, a deputada Carla Zambelli. O que a Carla Zambelli fez, gente? Olha, ela é uma pessoa muito fina, né? Muito educada. Então ela simplesmente só mandou aí um colega deputado tomar naquele lugar. Aqui, ó. Vá tomar... né, ela estava numa sessão da Comissão de Justiça, né, e Segurança Pública, é isso, né, Bruno? Isso. E estava lá o Flávio Dino, né, que é o ministro da Justiça, e eles iam debater aí sobre armamento, né? É isso? Política sobre armamento? Isso, armamento, né? Sobre essa questão armamentista, assim, e de segurança do país. Acho que ele ia explicar... nesses 100 dias de governo, assim, o que ele fez e tal, as propostas, os projetos. Era meio que uma sabatina, assim, né? Estavam enchendo ele de pergunta. Exatamente. E no meio dessa coisa toda, né? Ali a Carla Zambelli foi falar, a galera estava muito exaltada ali, os deputados e tudo mais. E ela, nesse meio aí, ela acabou mandando um deputado ir para aquele lugar. E aí se começou o tumulto naquele lugar. E o Flávio Dino se retirou. E a sessão só foi encerrada, tá? Apesar de talvez muita gente ter visto um vídeo do pessoal gritando fujam, fujam pro Flávio Dino. Na verdade, quem encerrou, né, foi o deputado bolsonarista, que era o presidente da comissão ali no momento, né? Eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu vejo aqui. O Biratan Sanderson. Isso, exatamente. Eu lembro que tinha um nome muito estranho. O Biratan Sanderson, que ele é um deputado do PL, tá? Que ele estava presidindo ali um momento a comissão. E ele decidiu por ele, tá? Encerrar, e não a pedido do Flávio Dino. Então esses gritos de fujão nada mais mostra que é uma coisa também totalmente sem sentido. Na gadosfera, essa é a narrativa, né? Ele é fujão. Eles estão fora da realidade mesmo, então não tem controle sobre isso. Exatamente. O que eu acho... Assim, entrando agora no campo da... Isso até agora foi informação, tá, gente? Agora entrando no campo de opinião. Né? Pra você aí que acredita, né? Que o governo do Lula é um governo de esquerda, né? Que o sistema público brasileiro é de esquerda, etc. Não, tá? O que prova isso? A Carla Zambelli, tá? Depois desse xingamento, tá? Ela é a deputada, ela tem mais... não é processos, né? Mas tem mais ali acusações na comissão de ética, que tem outra palavra que fala, tá? Mas eu esqueci. Hoje eu tô péssimo. Ela tem mais denúncias ali na comissão de ética da casa, né? Do que o próprio Bolsonaro, que tem milhões. Pra você ter ideia. E o que acontece? Há muito, tá? Todo mundo já sabe, é comum de se ver que quando pessoas de esquerda cometem atos muito menores que ele, essas pessoas são repudiadas, tá? E normalmente são até caçadas, né? Por conta de atitudes muito menores do que essa. Tem um deputado de Curitiba, deputado negro, tá? Militante, que ele, há um tempo atrás... Renato Teixeira, exatamente, Bruno. Muito obrigado. Ele foi cassado, tá? Por uma manifestação que ele estava fazendo
né? No dia da consciência negra, né? Foi isso, né, Bruno? No dia da consciência negra, né? Nossa, agora eu não lembro exatamente. Eu não lembro exatamente, mas eles estavam fazendo uma manifestação e eles adentraram uma igreja com a permissão do padre naquele momento. E aí se houve um grande estardalhaço dizendo que ele tinha invadido a igreja. Só uma correção, Renato Freitas. Renato Freitas. Não Teixeira. Tá, obrigado. Que ele tinha sido invadido, então usaram, tá, de motivo para caçarem, abriram um processo de cassação com esse deputado, onde ele estava apenas exercendo, tá, o seu direito como cidadão, tá, e ele tinha acabado de entrar num lugar onde tinha sido autorizado a entrar nesse lugar. Tá, e mesmo assim, ele abriu... A igreja estava vazia, não estava tendo nem missa. Isso. Tem câmeras internas. Tipo, o pessoal vai entrando calmamente, assim, ó. Vai entrando, se acomodando. Não foi uma invasão, tipo, chegaram quebrando tudo, não. Ele pediu autorização pro padre antes. Era uma igreja que tem uma um símbolo muito grande também pra comunidade negra, né? Isso. E era tipo um ato simbólico, tá? E mesmo assim ele foi cassado, tá? Mas ele conseguiu reverter isso na justiça e hoje ele é deputado lá em Curitiba e mesmo assim muito, muito, muito perseguido, tá? Então o que acontece? A Carla Zambelli é uma pessoa que correu armada atrás de uma pessoa negra, tá? Na rua. Tá? Mas sabe que é negro? Não, tá? Poderia ser um branco, poderia ser outra pessoa, uma mulher, qualquer pessoa, tá bom? Mas, obviamente, se a questão da cor acaba agravando aí a atitude da pessoa, porque, né, já entra na questão de racismo, né? Imagina se fosse o Renato. Exatamente. Imagina se fosse o Renato correndo atrás de uma pessoa branca, né? E primeiro, se a polícia chegasse lá, ele já ia tomar 2 tiros de advertência. Mas por aí. Né? Como já começa por aí. Então... E ela não foi, tá? Não se abriu o processo de cassação, tá aí e tudo mais. E quando você vê esse tipo de coisa, na minha opinião, tá, gente? Você percebe que o sistema todo, ele possibilita esse tipo de atitude dessas pessoas. Porque elas se sentem... elas se sentem protegidas por esse sistema. Entendeu? Elas se sentem imunes, elas se sentem... Com esse privilégio que o sistema pertence a elas. Agora, por exemplo, se fosse realmente, como vocês falam, que todo esse sistema, essas coisas, né, o sistema brasileiro, a política brasileira é de esquerda, se realmente ela tivesse feito... não, realmente não, mas no caso, por exemplo, dela ter corrido armada, ela já estaria na cadeia. Então, ela já estaria na cadeia. Pois é. Entendeu? Mas só que não. E você vê, eu acho o seguinte, a direita brasileira... Eu acho, de verdade, é uma direita que empobrece o discurso, não só empobrece o discurso, como empobrece a própria política, como um todo, né? Porque são pessoas ali que estão ali só apenas para xingar, para fazer showzinho, né? Para brigar, para tumultuar. E isso, gente, não evolui em nada. Você pegar numa discussão, numa conversa, principalmente quando você tá falando sobre política, né, política pública, etc. Você já é um ente ali do público, né? Você tem que aprender a enriquecer o diálogo, sabe? Achar soluções dentro do que você pensa ou não pensa. Não xingar um fulano, xingar ciclano, ou brigar ou brigar com a pessoa ali naquele momento que vocês têm que chegar num acordo, né? Porque você não concorda com alguma coisa que ela diz. Não, tenta achar uma solução em cima disso, né? Dentro das coisas dentro da sua ideologia, que você pensa, que acha certo ou não. Mas não, essa direita que temos hoje no Brasil é uma direita, por isso que a gente fala que é uma direita racista, que é uma direita elitista, que é uma direita totalmente embranquecida, né? Autoritária, porque só é uma direita que empobrece o diálogo, uma direita que gosta de usar de palavrão, de tumulto e papapá, de alienação, certo? Pra quê? Pra se manter aonde eles estão e eles querem ficar, que é no poder. É isso que eles querem. E tipo assim, obviamente, nós de esquerda, assim, eu, Bruno e tudo mais, a gente não concorda com tudo que acontece no governo Lula, porque a gente sabia que era um governo de colisão, não um governo de esquerda. É um governo mais liberal do que de esquerda.
um centro-esquerda ali, né? Meio reformista e tal. Não é da jeito que a gente queria, entendeu? Mas já várias coisas que estão sendo feitas, principalmente no meio social, em outras áreas, assim, pô, já dão avanços. Muitos avanços. E é tipo assim, e avanço no sentido porque antigamente tava tudo parado. E eu acho até engraçado, porque eu vejo pessoas assim comentando e tudo mais, que parece que elas estão vivendo sei lá, dava a impressão que antigamente elas viviam, esses últimos 6 anos, elas estavam vivendo num paraíso, assim. E eu queria até saber que paraíso que é esse, onde a gasolina tava custando quase R$10, onde a carne de segunda tava quase R$40, aonde o dólar tava batendo quase R$6, e essas mesmas pessoas queriam lutaram para tirar a Dilma quando o dólar não tava nem R$3, quando a gasolina não tava nem R$4, né? Então é a famosa hipocrisia, e é uma coisa que essa direita brasileira tem demais. Na verdade é o bandeira mor dessa direita brasileira, é o que? Hipocrisia, total hipocrisia. E a Zambelli é aí a princesa, hoje quase que rainha dessa hipocrisia direitista que se incerne e na verdade cada vez fica mais difícil de tirar dessa política brasileira. Falei bastante, hein? Falei pra caralho. Agora o Bruno vai falar um pouco. Palestrinha demais. Nossa senhora. Bom, sei lá, o que eu acho que posso comentar sobre esses assuntos assim, que você não. Tipo, tô ruim com as palavras hoje também. Para acrescentar no que você disse, eu acho que se você prestar atenção nesses deputados bolsonaristas, esses paizão mesmo assim, ou do núcleo duro ali, como eles falam, tipo, meio que o movimento político deles, ou a forma que eles atuam, é sempre baseado em pânico moral. Porque é isso que faz eles estarem em evidência. Por exemplo, você lembra do Nicolas Ferreira lá? Tipo, o lance dele é ir atrás, encher o saco não, mas encher o saco, eu tô sendo bem bom com ele. Perseguir, na verdade. Sim. Perseguir as pessoas transgêneras. É isso que ele faz. Porque se você for ver, tudo bem. Porque quando ele era vereador lá em BH, já teve a questão do vídeo de uma aluna no banheiro, que acho que foi uma menina lá que filmou, depois ele ficou mostrando. Então, tipo, ele tem essa coisa moralista, né? Meio... Então, tipo, a política dele sei lá, quais são os projetos dele pra... Pô, a gente tá falando de... Pô, tem gente sem moradia. As coisas ainda estão caras. Tipo, o desemprego ainda tá alto. Saneamento básico, sei lá, tem um monte de coisa para resolver no país, sabe? Coisas que realmente importam, assim. Essas questões que ele levanta, isso são questões pessoais de cada um, sabe? Não tem que ficar, tipo, sei lá, ele é um deputado, sabe? Falta, acho que às vezes até decoro parlamentar para ele, assim, e tratar de coisas que realmente vai melhorar, tipo. Então, ele não tem projeto, eles não têm, a Zambelli não tem projeto, sei lá, o projeto vai ser liberar arma, essas coisas assim, sabe? Que meio que parece que joga pra galera e fica nesse pânico moral, assim. Porque aí perseguem já grupos de pessoas que já, historicamente, já são perseguidos, a vida já é um inferno. Pô, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, pô. Sim. Tipo, não é brincadeira isso, sabe? Tem gente morrendo, cara. Tem gente morrendo. E já fica com... Aí você, tipo, não vai levar isso a sério, você vai ajudar perseguindo essas pessoas. Eu não sei, o cara não é cristão, né? Mas eu não entendo esse cristianismo dessa galera, assim. Não entendo mesmo. Pra mim, eu não vejo Jesus ali em nenhum lugar. Nenhuma fala, não vejo. Mas, enfim. Então, tipo, e é isso, assim. Então, os bolsonaristas... Porque, querendo ou não, foi 4 anos do Bolsonaro com polêmicas vazias.
criando narrativas para crescer em cima disso e se mantém em evidência. É isso, o bolsonarismo é isso. É uma política, uma ideologia vazia, assim. Não sei se é vazia até a palavra, mas é porque ela causa muita desgraça, né, na vida das pessoas. Então talvez ela não é tão vazia assim. Mas... E sobre a Zambelli, ela respondeu sobre isso. Ela falou que foi tirado de contexto. E ela falou que o cara lá, o deputado, não sei se quem que era, falou que foi xenófobo com ela, estava zoando o estado onde ela nasceu. Aí ela falou as palavras dela, vou abrir aspas aqui. Foi algo que a esquerda chamaria de xenofobia. Após ouvir calada alguns insultos, reagi dizendo: agora só falta você me mandar tomar no cu. Cara, nem fudendo que foi isso. Eu vi o vídeo, ela não tem nada disso. Ela fala assim, vai tomar no cu. Ela fala desse jeito. Não, exatamente. E sobre essa coisa do deputado falar, não tem como a gente falar que não aconteceu, porque pelo menos no vídeo ali que foi filmado não tinha nada, né? Na verdade, ele tava tentando pedir uma questão de ordem e ela mandou ele tomar naquele lugar. Né? Então, e é o seguinte, é sempre assim, é o que eles sempre usam também como desculpa. Tava fora de contexto. Eu vou lá, faço um Heil Hitler, tá ligado? Não, mas tava fora de contexto, gente, foi uma piada. Eu falo que sei lá, que minoria tem que morrer. Não, gente, mas tava fora de contexto. Eles falam as coisas mais absurdas possíveis e depois falam, tava fora de contexto, você tem que entender, não, isso é só um recorte, não sei o que. Você tava falando da questão do Nicolas Ferreira. Eu acho ele um poço de escrotidão, porque é um moleque novo, entendeu? Extremamente estúpido, certo? Só tá ali pra replicar porcaria, né? E aí o que acontece? Aquele que eu falei, eu concluir não, mas complementar o que o Bruno tava falando sobre essa questão. Por exemplo, o cara é um deputado, né? Ele tem que pensar em soluções para os problemas nacionais, certo? E o que ele pensa? Ele pensa que, no banheiro, não sei na onde, porque mulher... Porque agora, se vocês perceber, parece que o grande inimigo da direita brasileira são as pessoas trans. Por quê? Porque os caras gostam de bater em minoria. Sim. E as pessoas trans hoje, apesar... Tem um pânico moral, cara. Muito. Esse negócio do banheiro aí, se você for pesquisar, não aconteceu uma vez, cara. Não tem um ataque. Claro que não, história. Exatamente. E tipo assim, eles ficam criando esse pânico, né? E as pessoas trans hoje, elas estão começando, né? Por sorte nossa, elas estão começando a ganhar espaço político também. Hoje a gente vê deputadas, né? Apesar de ser poucas ainda existem, né? Deputadas, vereadoras, prefeitas, etc. Já estão entrando no campo político. Então, eles veem isso como uma ameaça, né? E ainda as pessoas trans são as pessoas, em termos assim, na escala social, né? São as pessoas numa fragilidade gigantesca social, né? Ainda tem uma dificuldade gigantesca para arrumar emprego, tem uma dificuldade gigantesca para manter a própria sobrevivência, sabe? Correm risco de sair em casa para comprar um pão. Então isso é uma fragilidade muito grande e é muito fácil você criar um discurso colocando essa pessoa como vilã, porque é fácil de bater. Sabe, já viu aquela coisa assim que todo valentão gosta de bater num fraquinho? Por quê? Porque ele tem mais certeza que o fraquinho não vai revidar. Então isso dá coragem, dá vontade, o grandão vai lá e bate no fraquinho. E esses caras que são bem votados, esses caras que agora tem imunidade parlamentar, não sei o que, vamos bater em quem, né? Em quem a gente acha, em quem a gente acredita que tá morto. Porque é fácil, né? E aí a gente mantém essa galera trouxa votando na gente. Porque eles não querem que uma menina trans entre no banheiro feminino. Porque quem é doente mental é a gente. É a gente que vai lá depois pegar os menininhos. Né? Porque... é isso que a galera gosta, né, Bruno? Hipocrisia, né? é a nata da direita. É isso aqui, falar uma coisa, pregar uma coisa, levantar, lutar por essa coisa e e agir totalmente ao contrário. Eu não gosto de gay, vai lá e tá ficando com gay. Normalmente eles levantam
eles criam inimigos, né? Eles criam inimigos e dizem que são as soluções, é a solução para inimigos que eles mesmos criaram. Exatamente. Um exemplo clássico é o da mamadeira de piroca, da ideologia de gênero, eles ficam falando. Essas porra nem existem, não existem. Tipo, é estudo de gêneros, não é ideologia de gênero. E mamadeira de piroca, enfim, né? Claramente isso é mentira. E é isso, não, vai ter, então vota em mim porque eu vou resolver, não vai ter uma madeira de piroca e tal. Então, é isso, assim, tipo, é assim que eles agem politicamente. É um negócio que não vai, cara, não vai, a gente vai ficar atrasado, tipo, negam ciência, sabe? Tipo, é só retrocesso, cara, é só retrocesso. As pessoas precisam entender isso, precisa ter os olhos atentos. Claro. Porque essas pessoas, quando também elas vão fazer política, elas não fazem política pra população. Elas fazem política pra ela. Coisas que vão beneficiar elas. Tá? Eu quero que uma pessoa comente aqui, tá? Quem estiver assistindo aí ou conhece alguém que foi beneficiado ou beneficiada pela redução de impostos da compra de jet ski. Ou alguma pessoa aqui também que foi beneficiada, tá, o corte de impostos, tá, sobre o whey protein. Entendeu? Eu quero pode comentar aqui, eu queria saber, assim, sabe? De verdade. Porque, cara, e o que isso, tá, afeta e influencia na vida da população? Nada. A população mal consegue pagar um próprio carro de 20 mil reais, usado, que comprou ali na garagem. Né, Bruno? E aí, tipo, eles pensam que cortar imposto, tipo, chegar lá, decretar que vai cortar o imposto de combustível, que vai cortar a arrecadação não sei o quê. Isso é política pública econômica, e não é. Na verdade, ele tá fazendo com que o Estado deixe de arrecadar certo imposto, certo? Tá empobrecendo o Estado. Isso só apenas fortalece o discurso que o Estado é ineficaz, porque depois o Estado vai ficar sem dinheiro. E aí ele começa a terceirizar tudo. E aí vira aquele ciclo de precarização do Estado, precarização dos serviços, terceirização de tudo, privatização de tudo. E o pobre tá onde? Se fudendo. Porque quanto mais isso acontecer, quanto mais terceirização, quanto mais precarização o Estado caminhar, tiver, entendeu? Pior é pra população que depende dele. E a gente depende dele. Porque, tipo, a gente tem que pensar que uma iniciativa privada, assim, de modo geral, tipo, elas não estão interessadas em crescimento ou desenvolvimento de um país, sabe? Tipo, a gente sabe disso, todo mundo sabe que o que é lucro, tipo. E é isso, e eu não tô falando isso moralmente, assim, porque eles são maus e tal. É porque isso é assim que são as coisas, sabe? Exatamente. Tipo, é assim que funciona. Não tem como negar isso. É uma realidade. Exatamente. É só você olhar, sei lá, tipo, é que nem essa questão da privatização, né? Que agora o governo Lula aí paralisou várias, né? Sim. Sou a favor, gostei muito, não tem que privatizar porra nenhuma mesmo. E principalmente, tipo, água, sabe? Saneamento, cara, isso é o Estado tem que fazer. Exatamente. Inclusive, se você olhar nos países, em algumas cidades da Europa, tipo, eles estão reestatizando as coisas porque não deu certo. Tipo, na França, em Paris, isso. Sim, É porque, tipo, eles não vão gastar dinheiro com um lugar, alguma coisa, que não vai ter um retorno lucrativo. É claro. Pode continuar, desculpa. Tipo, não, é isso, tipo, isso é meio que ABC, assim, sabe? É o comum, é o óbvio. Então, tipo, não... Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente defende, eu acho, políticas assim. Eu tenho uma coisa comigo, é assim, se tem um engravatado, branco, rico, defendendo, eu sou contra. É isso, é simples o pensamento. Exatamente. Não precisa nem pensar muito. Você pode ter certeza que não vai te beneficiar. Não vai beneficiar 99% das pessoas. Exatamente. É difícil. Antes de só pra me finalizar assim, mas só complementando o negócio que o Bruno falou, dessa coisa de representação, né? Essa coisa de ver o cara branco ali, engravatadão ali falando.
que não representa nada nosso e na verdade só tá ali por causa do interesse dele. Hoje, tipo, só dar um exemplo aqui. Hoje eu tava mexendo no celular assim tal, acho que no Instagram, sei lá. E aí tava uma live, acabei caindo numa live de alguma coisa do Jovem Pan. E tava rolando lá um programa lá deles, acho que de frente em frente, sei lá, uma parada assim, eu não assisto. E aí que eu achei engraçada a situação, porque era uma mesa, não redonda, mas era, sei lá, cinco pessoas ali, né, de frente assim, e um mediador, e as pessoas estavam falando sobre inclusão de pessoas trans. E o cara tava num discurso super transfóbico ali, sabe? E aí você via que era uma mesa, tá? De pessoas brancas, de homens cis, héteros. Aí você fala assim, não, mas as pessoas não podem. Mas as pessoas não podem falar sobre isso? Não, eles podem, não tô dizendo que eles não podem falar. Entendeu? Mas quando você tá discutindo ou falando algo numa rede, numa emissora de propagação em massa, que tá em todas as redes sociais, rádio, né, etc. E nessa bancada, certo? Não tem pessoas que tem a ver com esse cenário, entendeu? Por isso que a gente fala que é aquele negócio do lugar de fala, né? Então, essas pessoas simplesmente estão replicando preconceitos e né, transfobias, etc, dependendo do assunto ali, né? Homofobias, etc. Por quê? Porque elas não têm ninguém ali pra contrapor o que elas estão falando. E elas não vivem a situação, elas não sabem o que é isso, né? Elas não sentem na pele o que é isso. E não adianta falar, mas meu amigo, mas não é diferente. Então você precisa de pessoas ali que tem naquele negócio, pessoas que estudam isso, entendeu? Pessoas ali que tem dados de verdade, que tem estudos sobre isso, para poder realmente ter um debate, um discurso ali, falas com propriedade sobre o assunto, né? Até porque a questão não é nem opinião, né? Acho que esses debates, a questão é tipo você achar soluções para esses problemas sociais. Exatamente. Então, tipo, é necessário estudo para isso. Não é só, eu acho que é isso. Foda-se o que você acha. Exatamente. Não muda nada. E aqui que é legal, se você não pensa, a coisa não pensa na responsabilidade de você tá falando um monte de bobagem, replicando um monte de coisa errada, tá ligado? Num veículo de massa. Sabe? Replicando um monte de preconceitos, achando machão, porque não sei o que trans, não sei o que. Meu, sabe? E é fácil, né, você falar isso numa mesa onde todas as pessoas concordam com você e ninguém tem nada pra falar. E aí o Malemar vai dar um risinho de canto de rosto, né? E é o que o Bruno foi, tipo assim, a gente não se vê representado naquilo. A gente não, é uma imagem que tá ali apenas pra lutar pelo interesse próprio. Aqueles caras ali, eles estavam ali pra manter o deles, fazendo o discursinho que a Jovem Pan quer. Mas o que acontece? Porque eles não estão nem se importando com o mal que esse discurso causa. Porque não atinge eles. Eles são brancos. Eles são, sabe, riquinho, playboy. O que vai atingir eles? Nada. Exatamente. Ou no sigilo, né? Quem tem muito... Ou os caras do sigilo. Entendeu? Que é outro ato de violência também, né? Que é outro ato de violência. Realmente. Então, nada. Então não atinge, não fere, né? E só pra finalizar aqui sobre a questão da Zambelli, teve e era o seguinte, ó, como a gente tá dizendo, a questão desse empobrecimento, né, do discurso, era ali na comissão, né, de justiça pública, iam debater um assunto importante que vai ter muito a ver com o próximo assunto que a gente vai falar, né, sobre armamento, né, a política pública sobre armas, aí, população ou não, etc. E aí, por conta de uma deputada aí que não sabe se portar, de outros deputados que não sabem se portar e não sabem conversar e dialogar sobre os problemas, a sessão acabou sendo encerrada. E aí? E o discurso? E as soluções? Né? Como que a gente vai resolver esses problemas? A gente não sabe. Por quê? Porque eles não têm interesse nisso. Porque se eles tivessem realmente real interesse, tá? Não existia essa briga toda.
Porque se tivesse interesse... tipo assim, ó, você... exatamente, você discordar de alguém e contrapor o ponto de vista de alguém é uma coisa. Você simplesmente xingar essa pessoa, etc., é outra. Entendeu? Você pode discordar sendo mais firme, falando mais alto, né? Dependendo do calor ali da discussão. Né? Mas você não pode faltar com respeito. Você não pode xingar. E você tem que ser, no mínimo, inteligente o suficiente para saber contrapor com ideias. Com fatos. Né? Não com suposições ou achismos, ou porque sua filha, ou amigo, ou você, né, etc., acha alguma coisa. Né? Só para finalizar Finaliza. Exemplo que você está falando, nessa comissão aí teve o deputado, eu não sei falar só o nome dele, do PL lá, o Paulo Bilinski, acho que é o nome dele, que ele comparou o Lula com o Hitler, o Mao Zedong, o Stalin e o Fidel Castro, porque eles proibiram armas. Tipo, fonte, sei lá de onde tá tirando essas ideias, da cabeça, fonte dos desejos, né? Esse cara não desculpa, não foi o que o Flávio Dino até falou assim: você tem esses dados aí? Passa pra mim então, me manda. Eu quero saber. Não sei se foi. Não, acho que eu tô confundindo. Não, acho que não foi, não. Não, desculpa. Não, é porque o Flávio Dino jantou um monte desses caras aí, né? Nem confunde mesmo. Mas Mas você olha, tipo, olha o argumento, cara. A gente tá falando de, tipo, o cara, sabe, um revisionismo histórico, mistura gente, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver. O que o Lula tem a ver, tipo, com essas outras figuras, sabe? Sim. Tipo, sei lá, todos foram presidentes dos seus países, acho que é isso. E são homens e seres humanos. Isso aí tudo é semelhança. Sim. Então, tipo. Então, você vê, como é que você vai debater questão de segurança pública e resolver essas questões com esse tipo de gente, cara, de deputado, que, sabe, fica falando umas coisas que não tem cabimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tipo, não dá, cara. Essas coisas me desanimam assim mesmo. E esse tipo de política nossa aqui, não sei se tem um futuro, não. Mas, enfim. Exatamente.